Queridos internautas, nós hoje aqui no Palavra de Deus Proseada vamos para o cerne da história. Estamos aqui com o nosso irmão Evanilson. Olá a todos que nos acompanham através desse vídeo da Palavra Proseada e obrigado por nos acompanhar em mais um momento catequético bíblico. Esse momento aqui, irmão Evanilson, é o mito fundante. Nós estamos aqui falando do livro do Gênesis, as primeiras páginas, digamos assim, da Bíblia. Uma página muito difícil, mas ela está no cerne da história. Se não se compreender bem este cerne da história, este princípio, não se poderá caminhar bem, fazer uma boa teologia. Primeiro, por quê? Porque aqui está a grande antropologia, chamamos assim. Deus que cria o homem e cria por amor. Esse é o centro. Essa é a parte central, fundante do mito. E entender o mito aqui não sendo uma mentira. Não é uma mentira. É uma verdade que em linguagem mitológica quer explicar o inexplicável. Isso para entender os nossos internautas. Por quê? Senão vou começar a dizer, as primeiras partes da Sagrada Escritura não existiu, não foi assim, não vale mais para hoje. Entende? E uma outra coisa, essas páginas estão muito ligadas à liturgia, à cristologia e à Trindade. Certo? Não sei se está compreendendo bem isso. Por exemplo, quem quer fazer uma boa filosofia tem que ler a Ilíada e tem que ler a Odisseia. São mitos fundantes para os gregos. E tudo que vai passar em Sócrates, Platão, a história ética, a metafísica, a moralis, está bem baseado nesses livros. E a gente sabe que não existiu um Ulisses histórico, digamos assim, com toda aquela fantasia mitológica, mas que exprime grandes verdades éticas. Os sumos pontífices, os papas, diz que Deus se utiliza de vários gêneros literários para nos falar. E aqui nos primeiros capítulos do Gênesis, ele se utilizou do gênero mitológico. Porque ninguém estava no início da criação para ver. A gente sabe que existe um processo para que o homem possa começar a escrever. Existe um processo para que o homem comece a pensar, para que ele comece a fazer história e transmitir. Você que é historiador sabe bem isso, os chamados períodos. Os períodos do homem primitivo. Não é assim? Sim. Até chegar à descoberta do fogo, a era do fogo, não tem uma história comprida? Sim. Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, como todos os ciclos históricos, ele passa por diversos períodos. E na história da humanidade também a gente vai ver algumas divisões que vai ter, que não acontece da noite para o dia, principalmente ali no início, que é a parte mais complicada de se fazer as ciências, de como narrar isso em palavras para quem vai estudar, mas que é primordial compreender esse início, que é para poder fazer
uma boa caminhada historiográfica. E a gente até chama do período que antecede a escrita, que é desde o aparecimento do homem, anteriormente, que vai ser chamado pré-história, que se tem diversas lacunas ainda, e alguns pontos que são estudados, mas com essas diversas lacunas que é para poder compreender e ver como é que a história vai se caminhar a partir de um ponto de partida, porque nada começa do nada. Se você fazer um paralelo com a história do Gênesis, do mesmo jeito, a história do povo de Deus não vai começar do nada. Todos nós precisamos de um início. E o início sempre é a fase mais complicada de se explicar. Nós chamamos modernamente período paleolítico, período neolítico, e chamamos isso de pré-história. Aqui o John Brighton chamou uma pré-história de Israel. O interessante, professor John, é que o Gênesis ele não vai ser escrito no início, como a gente vai ler vai ler a Bíblia, e se tem do jeito como ela está formatada. Nós temos a noção que o Gênesis é o primeiro livro a ser escrito. Tu poderia explicar isso, já que está aqui dominando o conteúdo, a partir de que momento o povo de Deus vai começar a se preocupar com sua origem? A partir do momento que eles vão para o exílio de Babilônia. Por quê? Porque quando eles voltam do exílio, eles precisam ter uma história. Porque quem não tem uma história, não tem raízes. Não tem uma vivência. Não tem um local para fincar seus pés no chão. Não tem uma identidade. A história é a identidade. Como existe, vou fazer um paralelo aqui, paralelo alto, viu? A identidade do homem americano, não é assim? Sim. Com os nativos autóctones da terra, existe também os autóctones do povo de Deus. E a identidade do povo de Israel. Eles vão precisar criar uma identidade porque é um povo minúsculo, um povo pequeno, mas que tem uma ética enorme. Nós todos viemos de um mesmo Pai. E este Pai quem é? Deus. Agora, dizer com certeza o tempo em que foram escritos esses relatos é muito difícil. Porque são 4 tradições que escreveram o Gênesis. A tradição javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. Veja como fica complicado. Nós aqui falávamos em outros programas que o Deuteronômio foi escrito quando a Assíria invadiu o Israel Norte e devastou, e Jerusalém ficou inchada. Veja que é antes do exílio de Babilônia, né? Que aí o povo de Jerusalém, o povo de Judá vai ser deportado para Babilônia. E se alguns escritores já dizem, autores, teólogos, arqueólogos, que o Deuteronômio é composto neste momento. Então já existe uma tradição mosaica. Como seria essa tradição? Contada, narrada. E Yahvé já seria o Deus do povo eleito? Monoteísmo? Monolatria? Então são lacunas que são perguntas, digamos assim, que as respostas têm muita divergência. Então é preferível mergulhar de cheio e procurar ali na Sagrada Escritura a palavra de vida. Então, esses primeiros relatos aqui, a primeira coisa, perguntamos, existiu um Adão, existiu uma Eva historicamente? Não. Mas todo homem, toda mulher
traz em si os traços de Adão e Eva. Porque aqui está se colocando a origem da humanidade. Pode ter sido a criação por um casal? Pode sim. Mas pode ter sido em vários continentes, aparecer na África, na Ásia, aparecer na América Latina, aparecer na América Central, aparecer no novíssimo mundo, lá no Japão, por exemplo. Pode, não tem nenhum problema. Todos eles estarão representados na família. E a família aqui, Adão e Eva. Certo? A partir desse pressuposto, a Bíblia já não passa mais vergonha. Porque se chegarmos e dizer assim, a criação só foi Adão e Eva, como é que vai dizer isso a uma ciência tão avançadíssima como a nossa? Porque o autor aqui, ele não está preocupado com ciência. Eles nem pensam sobre isso. Eles estão respondendo problemas que surgiram ali, naquele momento, na comunidade. O interessante é que há dois relatos da criação. Nós não vamos ler o primeiro hoje. Nós vamos examinar o segundo relato, que é o mais antigo, que provavelmente foi feito na corte de Salomão. Vamos ler aí a formação do homem e da mulher. No tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Só um instantezinho. Veja que, note bem, que o que é mais importante é a terra. Primeiro aparece a terra, não o céu. Porque de onde é que o homem vai tirar o seu sustento? Da terra. Da terra. Veja que nós estamos aqui num local muito árido, provavelmente no deserto, um local muito seco. E por isso que se precisa para ter alimento o quê? Chuva. Deus não havia feito crescer nenhum arbusto do campo sobre a terra. Por quê? Porque não tinha feito chover. E mais ainda não tinha feito o homem para cultivar a terra. Olha a diferença. Esse relato mais antigo não vê um castigo de Deus o cultivar a terra, mas uma bênção já. Que é preciso ter chuva para cultivar a terra. Pode continuar. Entretanto, o manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Interessante. Deus faz o homem, o faz do solo da terra, para dizer, você nasceu deste solo e você deve guardar este solo. Você faz parte desta criação. Entende? O texto, ele tem uma notação totalmente diferente. Tem uma harmonia. Perceba que existe uma harmonia na Terra. Uma harmonia primordial, primitiva. Que em qualquer mito dos primórdios da humanidade vai existir essa harmonia. Não começa com a desarmonia, entende? Mas com uma harmonia profunda. E dá para fazer um paralelo bem com outros mitos. Por exemplo, com alguns nativos aqui da Amazônia. Eles contam quase praticamente este mesmo relato da criação.
uma harmonia de cultivar, de guardar a Pachamama. O que é a Pachamama? A terra. A terra é mãe. E aqui, em outras palavras, a terra foi a mãe de Adamá, o homem feito do solo da terra. O antigo hino ambrosiano, que nós cantamos nesse tempo comum, diz assim: e do pó da terra, Senhor Deus, os animais também formastes. Olha que profundo. E com o pó da terra, os animais formastes. Os animais também fazem parte desta criação e devemos cuidar bem deles também. Não é à toa que diz o hino ambrosiano essa mesma forma. Pode continuar. Yahvé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou um homem que modelara. Para aí, não foi uma floresta. Foi num belo jardim, porque o jardim, nós estamos tomando conta do jardim, vocês sabem muito bem que dá trabalho, né? Cuidar do jardim. O jardim você tem que arrancar os matos, tem que regar, tem que podar algumas árvores. Então Deus escolheu uma parte da terra e colocou o homem num jardim, porque o próprio Deus cuida do bem-estar do homem. E aí, o que aconteceu? Yahvé Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores, formosas de ver e boas de comer. Isso aí. Deus fez crescer todas as árvores comestíveis. Que as folhas são remédios, apesar que aqui o autor não coloca, porque não precisa de remédio ainda. Porque não tem desarmonia. Mas todas as frutas, tudo aquilo que faz bem ao homem, faz bem para a sua vida, para o seu bem-estar. E aí o que acontece? E a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, colocou aí a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que está fazendo esse relato, ele tem que preparar para o momento da desarmonia. Então, o Senhor Deus colocou bem no centro a árvore da vida. Qual é a árvore da vida hoje para nós cristãos? A árvore da vida é a cruz. Pois o Cristo morreu para que nós tivéssemos vida nele. Veja como esse relato está bem ligado ao mistério cristológico. Ah, mas não aconteceu dessa forma, não foi assim. Não importa. O importante é a mensagem que o texto está nos situando, nos colocando, e é uma mensagem universal. Em todas as culturas existe a harmonia e existe a desarmonia. Podem continuar. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, formando 4 braços. Os autores aqui conhecem bem, porque já está começando a ter a civilização. Onde nasce a civilização? Às margens do Nilo. Às margens do rio Nilo nasce a civilização. Às margens do rio Tigre e Eufrates nasce a civilização. Às margens do Jordão nasce a civilização, porque tem água, tem vida. Então, o autor coloca aqui que era perto deste rio, porque perto do rio tem água, e água é vida. Até hoje nós dizemos isso. É um jargão que todo mundo fala. Água é vida.
Pode continuar. O primeiro chama-se Fison, rodeia toda a terra de Éfila, onde há ouro. É puro o ouro dessa terra, no qual se encontra o bedério e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geão, rodeia toda a terra de Cute. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Para cultivar e o guardar. E aqui o autor tem em mente que dos 4 cantos da terra, das 4 grandes civilizações conhecidas do Oriente Médio Antigo, os rios vêm de onde? Do paraíso. Os rios vêm do paraíso. E foi os deuses que fizeram isso? Não. Foi Yahvé, o nosso Deus. E aqui o texto coloca Elohim. Elohim, traduzindo ao pé da letra, significa deuses. Certo? Olha o problema que dá. Yahvé, deuses. Os deuses junto com Yahvé. O nosso Deus é maior, Yahvé é o maior. Entende? E aqui vai ser de cheio para muito tempo depois os cristãos entender a Santíssima Trindade. Certo? Aqui não podemos fazer essa leitura trinitária já, porque estamos estudando o texto bíblico. Mas na sistemática, aqui já está a Trindade, porque é a Trindade quem cria junta. Não é um sozinho, mas é um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa harmonia da criação. E o que Deus diz? Yahvé Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Olha, Evanilson, se a morte não existisse, nós precisaríamos inventá-la. Certo? Por quê? Porque é preciso, ninguém se contenta ficar aqui apenas nesta vida. É uma vida frívola, passageira, incerta, laboriosa, digamos assim. Então, mesmo que existisse uma morte pacífica, sem sofrimento, imaginemos uma morte sem morte. Seria essa a condição do homem. Ele iria morrer sem o sofrimento desta vida. Então, o autor prepara bem para o momento da desarmonia. Ele coloca a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, diz a condição humana e já coloca que o homem vai ter que morrer. Vai ser necessário ele morrer. E a morte é um mistério inexplicável. Porque só nós, homens, isso é científico, homens e mulheres, temos conhecimento e ciência que um dia vamos morrer. Pode continuar, Marcos? Yahvé Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como elas a chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse.
Então Yahvé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tiraram do homem, Yahvé, Deus, modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Veja que do tselá. Tselá é o quê? O lado. Do lado do homem, Deus criou a sua auxiliar, a sua companheira. Como diz Santo Ambrósio, não foi da cabeça, não tirou de uma parte da cabeça para ser superior ao homem. Não tirou do pé para não ser inferior ao homem, mas do lado para que correspondesse a uma igualdade. E Deus cria em dois gêneros, homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. E o que o homem exclama? Então o homem exclamou: esta sim é o osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Note bem que até nesse momento aqui, nesse período, é Adão, Adamá, é na origem que vão dizer, ela se chama mulher. Vocês sabem que nos períodos da história havia grupos nômades, provavelmente andassem separados, mulheres e homens. Mas aqui já começa uma junção que mostra que homens e mulheres devem caminhar lado a lado. E aqui já vai se começando a formar a família, não como compreendemos hoje, né? Por caridade, mas a maneira que o povo de Deus vai achando para mostrar eticamente como deve corresponder uma família, primeiro judaica e depois bem cristã. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. E aqui veja bem que ainda não apareceu nem o nome do homem E nem da mulher. Porque aqui esse casal representa toda a humanidade. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, esse texto é um texto principal, se deve ser rezado, lido, estudado com calma e, antes de tudo, visto, irmão Evanilson, não apenas como um mito, não, mas como palavra de Deus viva e eficaz. Daqui descobrimos muita coisa atual. Como é que andamos na nossa terra? Destruindo, acabando, poluindo os rios. Não é assim? Sim. Então, é preciso viver nesta harmonia. Ainda não chegou a desarmonia. No próximo episódio vamos falar sobre o primeiro capítulo da criação a partir de exílio de Babilônia. Esse aqui é o mais antigo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado também ao povo de casa que nos acompanha. Que também faça sua pergunta, caso fique com alguma dúvida, alguma lacuna desse pequeno momento catequético bíblico. Agradecemos, tudo de bom, deixa aí o seu like e, como diz o irmão Josevânio, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Até a próxima.